Curso Mestres do Maquiavelismo no primeiro link da descrição. Olá meus queridos que são fãs do Eren, hoje eu venho trazer um conteúdo elucidativo para te aprender e entender e até saber o porquê que o Eren mudou tanto. Por que ele foi de uma criança amável, ingênua, claro, batalhadora e corajosa, mas ele foi para uma pessoa quase sem moral, cuja moral é questionável hoje por a maioria das pessoas. Mas a gente observa que houve um processo sim em que envolveu o Eren e ele passou a ser daquela forma que ele é, mas a gente não entende o porquê isso aconteceu. E eu tava lendo mais uma vez Jordan Peterson e ele me mostrou exatamente o porquê tudo aconteceu com o Eren. Se liga só, eu vou ler um trecho do livro pra ti. Não esqueça de conferir o botão de like e inscrever-se aqui no canal, que vai ficar explícito, ok? Muito do que podemos fazer, muito do que nossos corpos e mentes são capazes de fazer, permanece adormecido no nível genético. A exposição a novas experiências ativa esse potencial adormecido, liberando habilidades gravadas em nós ao longo do vasto período de nossa história evolutiva. Essa talvez seja a maneira mais básica pela qual nosso corpo guarda a sabedoria passada e a utiliza quando necessário. É dessa forma, embora não seja a única, que existe a possibilidade humana. Portanto, há algo profundo a se considerar sobre o conceito de aprendizado como lembrança. Claro, aqui esse conceito de lembrança é que o Jordan Peterson, em algumas frases atrás, estava citando que o Sócrates postulou que a nossa alma já tem toda a sabedoria que a gente precisa. E aí quando a gente encarna em um corpo de bebê, a gente esquece e tem que ir se lembrando tudo de novo. Por isso que quando tu ouve algo que é uma verdade, que tu sabe que é verdade, tu fica pensando, pô, eu não sabia dizer isso, mas eu sabia que isso era verdade. É exatamente isso que o Sócrates postulava. Claro, vamos deixar um pouquinho de lado a filosofia aqui e se concentrar no querido Eren. O Eren, ele teve uma história em que, logo nos primeiros períodos da vida dele, ele já foi colocado em situações extremas. Quando ele era criança, os titãs invadiram a muralha. Isso é uma experiência, ou seja, a partir daquele momento já se revelou algo geneticamente, a sabedoria ancestral do corpo dele, ao ver aquele perigo todo de reação e etc., manifestou algo nele, uma frieza a mais. Quando ele vê a mãezinha dele morrendo para um titã, outra experiência. Quando ele vai para o reconhecimento, outra experiência. Quando todos querem a morte dele e desconfiam dele, outra experiência. Quando ele vê o Levi, alguém superior, magistral, é uma experiência também. Quando tu conhece pessoas muito boas em algo, que sabem fazer aquilo com maestria, são experiências, e aí tu vai captando, introjetando, entendendo, e tudo isso, geneticamente, ao nível genético, vai despertando a possibilidade de ação, até que em um certo momento o Eren já percebe que, tipo, pô, como assim que eu vou ter esse sentimento de chorar por qualquer coisinha agora? Eu vi minha mãe falecer, eu tive acesso... no caso do Eren ainda tem algo mais específico ainda. Ele, além de ter as experiências dele, ele tem as experiências das lembranças passadas, como por exemplo, o pai dele quando mata toda a família real lá. Isso é uma experiência que fica vívida para o Eren como se fosse ele, né? Porque ele herdou o Titã. Então, como que um cara assim vai ser sentimental? Ele já tem todo um despertar genético de possibilidades que existiam ativas nele. Ele não pode chorar por qualquer coisinha. Ele não é que ele não pode, ele nem consegue. Como que ele vai ter um sentimento assim se já foi desperta as possibilidades ancestrais que estavam escritas no DNA dele? Seria como, tipo, retroceder. Sabe na infância, quando tu chora por qualquer coisinha e aí depois quando tu fica adulto tu nunca mais chora? Tipo, a criança quando rala o joelho,
ela chora. O adulto ralou o joelho, tipo, passa álcool em cima e, que se dane, pra curar mais rápido, não tô com paciência pra ficar me lamuriando, etc. Entendeu? Então, essas experiências vão se acumulando e fazendo tu mudar. É assim que uma criança vira um adolescente vira um adulto. É tudo a exposição a certas experiências que vão mudando em maior ou menor grau. Isso aconteceu ativamente em intensidade massiva com o Eri pelas experiências catastróficas que ele teve que enfrentar, né? Sejamos sinceros, não é algo muito positivo tu viver cercado por muralhas, ter gigantes, ter um governo corrupto. Tudo isso vai destruindo a tua capacidade de acreditar na bondade humana. E aí foi a gota d'água quando ele descobre que os outros ainda que fizeram ele sofrer, que colocaram aquela muralha lá, que no caso não que colocaram, mas que deram origem à criação daquela muralha lá, que são os outros povos que forçaram o clã do Eren, não o clã, a família Eldiana, eu não sei pronunciar perfeitamente, que fizeram, os outros povos que fizeram, né, o povo que estava dentro da muralha sofrer totalmente de graça. É óbvio que ele vai se revoltar, é óbvio que ele, sendo a pessoa que criou essa coragem para enfrentar qualquer um, não vai se calar e não vai aceitar qualquer coisinha. Então, isso foi ele despertou geneticamente através da experiência. Ele sabendo disso, ele querendo isso ou não. Não teve como escolher ser sentimental. Não teve como escolher, eu não vou ser mais sentimental. Não, é algo que aconteceu e vai acontecer comigo, contigo e com todo mundo que tá aqui, ok? Então, até essa é uma questão que, se tu quiser aprender, se tu quiser mudar de verdade, ponha-se em experiências. Vá lá fazer certas coisas que tu já tem vontade de fazer, ok? Eu pareço ninja agora, né? Vai lá e faz, mano. Não é isso. É que o conceito é: tenha a experiência, porque a experiência vai te revelar algo ancestral que já tá em ti, que tu não sabe, que tu não tem como ativar se não for direto na experiência. É igual o cara que quer pegar a mina. Como é que ele faz isso? Lendo o livro? Não, ele vai lá. Tudo que ele leu nos livros, ele pode ignorar se ele quiser. Ele só tem que aprender a chegar em mais mina, conversar, balancear o tom de voz, entonação, assunto, etc. Que em algum momento ele vai ficar bom, mas é através da experiência, não é através dos livros. Os livros até podem adiantar um caminho para ele, mas tudo que ele vai conquistar vai ser no campo da experiência. A mesma coisa que tu quer evoluir mesmo como ser humano, compra diversos livros de romance e ficção que tenham experiências de pessoas reais em circunstâncias reais, porque assim tu aprende como tu se sentiria na pele de algum personagem, como por exemplo no livro God of War. O Kratos, ele enfrenta orcs, ele enfrenta gigantes, ele passa por diversas circunstâncias que eu me lembro que na época que eu li esse livro, mano, eu fiquei me sentindo assim, tipo, com medo, sabe? Eu me imaginei tão vívido na pele do Kratos que eu suei lendo algumas cenas, sabe? E eu sei que eu não sei explicar o porquê, mas de alguma forma isso me mudou. A minha genética ancestral foi colocada de alguma forma ativamente nessas cenas. Eu mudei como ser humano, ok? Não sei explicar muito. Eu talvez possa ter uma explicação rasa e superficial, que é o seguinte: o teu cérebro, ele não sabe muito diferenciar uma experiência real de uma experiência que tu imagina. Claro, tu sabe lucidamente quando tu tá imaginando e quando tu tá vivendo. Só que o teu cérebro utiliza as mesmas partes dele
para essas duas atividades, entendeu? Então tu não sabe exatamente, o teu cérebro não sabe quando tu tá só imaginando e quando tu tá vivenciando. Então pode ser por isso que os romances desabrocham tantos sentimentos na gente e a gente muda para melhor como ser humano. Bom, se tu pegar até a lista de milionários, né? Em média, um milionário chega a ler 50 livros por ano. Eles introjetam muita coisa para ficar mais experiente, mais casca-grossa, mais inteligente. Talvez os milionários tenham aprendido a burlar esse sistema de aprendizado genético para ficar mais sábio a todo custo através da leitura, porque não pode ser coincidência que a maioria dos milionários lê 50 livros por ano. Isso é uma quantidade colossal de livro, todo mundo concorda, ok? Então, quer fazer o bem para si mesmo? Compre livros de ficção, romances de cenas específicas e leia-os. Vai te fazer um bem enorme, ok? Gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o teu like nesse vídeo e fui!